Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vamos resolver questões da banca VUNESP. Então, vamos começar. Olha só, primeira questão. Foi uma questão da Prefeitura de Mogi das Cruzes, de agente escolar do ano de 2024. Leia a tira para responder a questão. Então, vamos ler, olha só. Acho que posso me tornar uma jogadora melhor. Tudo o que preciso fazer é entrar de cabeça nisso. Aí o Charlie Brown fala, né? Se você começar a entrar de cabeça, estaremos todos em apuros. Aí a Mafalda, um bom capitão nunca apela para o sarcasmo. E aí vamos ver o que a questão está pedindo. O termo melhor, então vamos lá, vamos sublinhar aqui, ó, o termo melhor no primeiro quadro, ó, melhor, né? Pertence à mesma classe gramatical, ó, classe gramatical, né? Quais são as classes gramaticais? Adjetivo, substantivo, advérbio, pronome, verbo e assim por diante, tá? Então, tá falando, pertence à mesma classe gramatical do que aquele destacado em. Então, vamos lá. Tudo o que preciso fazer, segundo quadro. Entrar de cabeça nisso. Então, ó, tudo, nisso, todos, bom e nunca. Então, vamos pegar aqui a palavra melhor. Então, primeiramente, a gente tem que descobrir qual que é a classe gramatical da palavra melhor. Só que aí tem uma questão, porque melhor, ele pode ser um adjetivo ou ele pode ser um advérbio. Tudo vai depender do contexto. Então, olha só, para que ele seja um adjetivo, né? Qual que é a principal característica do adjetivo? Qual é a definição de adjetivo? Adjetivo caracteriza substantivo, tá? Então, adjetivo é uma característica. E, se ele caracteriza um substantivo, ele precisa variar em gênero e número conforme o substantivo, tá? Então, se o substantivo vai para o plural, por exemplo, o adjetivo também precisa ir para o plural, ok? E qual é o conceito de advérbio? Advérbio, ele nunca se relaciona com o substantivo. Então, tá aí uma observação. O advérbio, ele se relaciona com quem, então? Se ele não se relaciona com o substantivo? Ele se relaciona com verbo, com adjetivos ou com outros advérbios. Então, ó, primeira diferença entre adjetivo e advérbio. O adjetivo se relaciona somente com o substantivo, enquanto o advérbio não se relaciona com o substantivo. Então, olha só, se a gente já tem uma palavra e ela está acompanhando um substantivo, se relacionando ao substantivo, a gente já sabe que é um adjetivo, tá? E a segunda principal diferença de adjetivo para advérbio é que o advérbio é invariável, ok? Então, vamos ver aqui o nosso exemplo, olha só. Acho que posso... Ó, eu vou colocar aqui para vocês, ó. Acho que posso me tornar uma jogadora melhor. Jogadora é o quê? Um substantivo. Substantivo, nome, ok? Melhor. Melhor está se referindo a quem? A jogadora, né? Jogadora melhor. Se eu disser, acho que podemos nos tornar jogadoras melhores. Tá vendo que o melhor, ele tá... Tá vendo que o melhor, ele tá variando conforme o substantivo varia? Então, a gente já sabe que melhor é um adjetivo, ok? Então, vamos dar um exemplo se ele fosse advérbio. Aí a gente poderia dizer assim, ó, quer ver? Você poderia jogar... Você poderia jogar melhor. Jogar é o quê? Um verbo. É um verbo. Melhor está se relacionando a quem? A jogar, ok? Então, a gente já sabe que melhor é um advérbio, tá? Se eu falar, vocês poderiam jogar melhor. Tá vendo que ele é invariável? Ele não varia. Por quê? Porque ele está se relacionando com o verbo e não com o substantivo, ok? Então, a gente já sabe que melhor aqui é um adjetivo. Então, a gente tem que procurar agora outro adjetivo na alternativa, tá? Então, vamos lá. Olha só, alternativa A. Tudo o que preciso fazer. Tudo. Tudo é o quê? É um pronome. Ele é um pronome indefinido, tá? Então, tudo, pronome indefinido.
O que é o pronome? Ele é o termo que ele acompanha substantivo ou substitui o substantivo. Nesse caso, ele está substituindo, porque a gente não tem um substantivo aí, ó. Então, o pronome, ele está, tipo, fazendo a função do substantivo, tá? Então, a gente tem aqui um pronome indefinido. Entrar de cabeça nisso. Nisso é o quê? Também é um pronome, só que um pronome demonstrativo, tá? O que é o pronome demonstrativo? Que demonstra localização, né? Então, isso, aquilo, né? Tá demonstrando a posição de algum elemento ali no espaço, ok? Próximo, estaremos todos em apuros. Todos é a mesma coisa, ó, pronome indefinido. Tem a mesma função de tudo, ok? E agora, ó, um bom capitão. Bom capitão. Capitão é o quê? Um substantivo, certo? Só que não é um capitão qualquer, é um bom capitão. Então, bom está caracterizando a palavra capitão. Logo, bom é um adjetivo. Então, a gente já sabe que a resposta certa é a alternativa D. Mas, vamos analisar a próxima. Então, olha a próxima. Nunca apela para o sarcasmo. Então, nunca, nesse caso, é o quê? É um advérbio. Por quê? Eu poderia falar assim para você, ó. Apela para o sarcasmo. Apela é o verbo, né? É verbo, aqui, ó. Verbo apelar, tá? Aí eu falo, apela para o sarcasmo. Agora eu te falo, nunca apela. Tá vendo que esse nunca, ele tá mudando ali o sentido do verbo? Eu tô dando sentido ali para aquele verbo. Eu tô mudando ali o sentido do verbo. Porque eu poderia falar assim, ó, sempre apela. Nunca apela. Tá vendo que é diferente? Eu falar sempre apela e nunca apela, né? Nunca é uma coisa que não acontece. Sempre é uma coisa que acontece com frequência. Então, tudo isso está caracterizando o quê? O verbo apelar. Por isso que nunca é um advérbio, ok? Então, a gente já sabe que a alternativa correta é a alternativa D. Próxima questão. É uma questão do TJ, São Paulo, de assistente social judiciário, né? Nível superior. 2024. Assinale a alternativa em que se atende à norma padrão de concordância nominal e verbal, tá? Então, vamos lá. Qual que é o conceito de concordância? É o que eu acabei de falar na questão anterior, né? A gente tem um adjetivo e tem um substantivo. O adjetivo, ele concorda com o substantivo. Então, isso seria concordância nominal, tá? Então, se o nosso substantivo está no singular, o adjetivo vai estar no singular. Se o substantivo está no plural, o adjetivo vai estar no plural e assim por diante. Então, esse é o conceito básico de concordância nominal. E concordância verbal, ela diz que o verbo concorda com o núcleo do sujeito, ok? Então, a gente tem um núcleo ali, a gente tem um sujeito, só que sempre a gente tem um núcleo, que é a palavra mais importante do sujeito. E o verbo, ele sempre vai estar concordando com o núcleo do sujeito, ok? Então, tendo isso em vista, vamos analisar as alternativas. Então, vamos analisar aqui a primeira. Olha só. As almas livres são submissas à razão. Já tá meio estranho isso aqui, né? Porque olha aqui, ó. São, verbo ser, né? Esse aqui é o nosso verbo. Verbo. Quem que são submissas? As almas, né? Ó. Almas aqui, ó, é o nosso núcleo do sujeito, que também é um substantivo, certo? Almas livres, submissas, né? Então tá faltando um S aqui, porque submissas concorda com quem? Quem é submissa? As almas, né? Então as almas, ó, são submissas, ok? Então essa aqui tá incorreta. Vamos analisar só o resto, ó. Em corações que a ela certamente apetece. Aí aqui tá certo, né? Porque são submissas, as almas são submissas à razão, em corações que a ela certamente apetece. Ela quem? A razão, né? Então aqui a segunda parte tá certa, né? O que tá incorreto aqui é esse submissas, tá? Filhos robustos provêm da razão e lutam com o nome desta escrito em seus escudos. Então, ó, verbo prover. Verbo. Quem provém? Filhos, né? Então, filhos robustos. Robustos é o quê? É um adjunto adnominal, porque ele está junto com o núcleo do sujeito. Tudo que está junto com o núcleo do sujeito é adjunto adnominal. Então, ó, aqui o núcleo do sujeito é almas, né?
As é adjunto adnominal, livres é adjunto adnominal, tá bom? Então, a gente tem aqui o núcleo do sujeito, que é filhos, né? Provém. Então, filhos robustos, ó. Filhos tá no plural. Provém precisa estar no quê? No plural. E aqui não tá no plural, porque como que é o verbo prover no plural? É provém, ó. Provém. Então, por isso, essa aqui tá incorreta, tá? Porque o verbo tinha que estar no plural, concordando com o núcleo filhos. Vamos, então, para a alternativa C. O futuro e a liberdade constroem-se com a razão, gravada nos escudos de seus filhos. Então, vamos lá. Vamos sempre começar pelo verbo. Constroem-se. Constroem-se é o verbo. Quem que constroem-se? O futuro e a liberdade. Então, aqui a gente tem dois núcleos, né? Ó, esse é um núcleo e esse é o outro núcleo. Dois núcleos, tá? Então, aqui a gente tem um sujeito composto, tá? Até então, a gente tinha sujeito simples, ó. Por quê? As almas livres, né? Almas é o núcleo do sujeito. As e livres são adjuntos adnominais. Por quê? Porque as é artigo e livres é adjetivo. E para ser núcleo de sujeito, tem que ser um substantivo ou um pronome, tá? Nesse caso, a gente tem dois substantivos, ó. O futuro e a liberdade. Então, temos dois substantivos, logo temos dois núcleos. Se a gente tem dois núcleos, se o sujeito é composto, o verbo tem que estar no plural, concordando com os dois núcleos, porque são dois núcleos, né? Duas pessoas, então tem que ter. Então, o verbo tem que estar no plural, ok? Então, aqui tá certo, ó. Constroem-se, ok? Então, tá certo, constroem-se. Com a razão, né? Gravada nos escudos de seus filhos. Quem é gravada? A razão, né? Então, tá certo, ó. Singular, singular, ok? Então, essa aqui, aparentemente, é a alternativa correta, né? Vamos analisar as próximas, ó. Razão, amor e justiça compõem o coração daquele que se vê como uma alma livre, ó. Vamos lá, verbo, compõe, certo? O que compõe? Razão, amor e justiça. Então, a gente tem 1, 2, 3 núcleos, ok? Então, a gente tem um sujeito composto. Se a gente tem um sujeito composto, o nosso verbo tem que estar no plural. Aqui está no plural? Não. Como que é o plural de compõe? Como que é o plural de compõe? Tá? É compõe. Então, tá faltando aqui o M, né? Aqui, ó, tá no singular. Então, ele tem que ir pro plural. Então, tá incorreta, ok? Próxima. A virtude. Ó, aqui, ó, só para recapitular, né? Aqui a gente tem uma concordância. A primeira aqui, ó, A é uma concordância nominal, tá? Por quê? Porque a gente tem o adjetivo concordando com o substantivo, tá? Aqui na segunda, a gente tem um caso de concordância verbal. Porque a gente tem o verbo concordando com o núcleo do sujeito. Nesse caso aqui também é concordância verbal, né? Esse caso aqui que a gente analisou também é uma concordância verbal, porque tem o verbo concordando com o núcleo do sujeito. E por último aqui, vamos ver, ó. A virtude, ó. Virtude e o heroísmo, ó. Constituem. Então aqui, ó, a concordância verbal tá correta, né, ó. Constituem. Quem que constitui? Virtude e heroísmo. Dois núcleos do sujeito, né? Então aqui, ó, a concordância verbal aqui está correta. Mas vamos ver o restante, ó. Constituem o quê? Pilares. Pilares é um substantivo. Pilares o quê? Pilares, plural. Inabaláveis. Então, inabalável tinha que estar no quê? No plural, ok? Tá no singular, então tá incorreto. Então, aqui tinha que ser como? Inabaláveis, né? Ok? Então, essa aqui também tá incorreta. Aqui a gente tem um caso de concordância verbal e concordância nominal, ok? Então, alternativa correta, alternativa C.
Então é isso. Espero que vocês tenham entendido bem essas questões, que tenha ficado bem claro o conteúdo. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que a gente postar conteúdos como esse, ok? E se você também ficou com alguma dúvida, né, alguma coisa, pode mandar aqui no comentário que a gente responde. Então, a gente se vê na próxima. Até mais!